Bonjour, meu povo lindo! Passando aqui para começar mais um Café com Amor. Então, às segundas-feiras, 9 horas, horário da Suíça, eu tô aqui com vocês para compartilhar uma frase, uma reflexão, um aprendizado que eu tenho tido, né? Então, a gente fica aqui conectado, ficamos conectadinhos 30 minutos. E isso vai fazer com que a gente comece uma semana com muito mais leveza, com muito mais reflexão, com muito mais consciência, né? Para que a gente possa sair do automatismo. O primeiro passo é que a gente ponha consciência nas nossas atitudes. Então é por isso que eu me disponibilizo aqui uma vez por semana para estar aqui com vocês, começando com muito amor. E é por isso o nome do café também, Café com Amor. Seja bem-vinda, Julinha! Hoje a ideia era que a gente fizesse a nossa primeira transmissão ao vivo aqui no Instagram e no YouTube. Infelizmente aqui no YouTube ele não tá querendo funcionar. Vou até parar aqui porque ele não tá indo, né? Vou fechar tudo. Mas é assim mesmo, né, gente? A gente vai tentando e só aprende quem tenta, né? Tentativa e erro, como a gente fala. Então, a ideia, vou só tirar aqui que a gente vai ficar mais à vontade. A ideia era a gente fazer ao vivo nos dois canais, mas não tem nada não. A gente faz aqui no Instagram mesmo. Então, vou aproveitar que Júlia está aqui, vou fazer até uma propaganda da Júlia, porque a Júlia fez um vídeo no YouTube na semana passada, foi na semana retrasada, não lembro, depois Julinha pode falar aqui, falando das nossas palavras, né, as palavras que a gente fala, como tem energia nas nossas palavras e tudo. E o que eu trago para vocês hoje é que a gente coloque atenção e que a gente coloque energia nas nossas afirmações, nas nossas expressões, porque a gente tem uma tendência a repetir algumas expressões sem colocar consciência nelas, e são expressões que a gente escuta desde quando a gente é pequenininho. E aí o que acontece? A gente vai falando essas frases, essas afirmações, e a gente inclusive vai passando isso para os nossos filhos, né? E a gente não tem ideia do quanto isso é importante. Então, a minha ideia hoje é dividir algumas frases, algumas expressões que eu, Amanda, já usei muito na minha vida, e hoje eu tenho colocado mais atenção nisso, tenho prestado mais atenção na energia, né? Até a Júlia tá falando aqui, na energia de cada palavra. Então a ideia hoje é dividir um pouquinho com vocês essas expressões que eu tenho utilizado, que eu falei assim, talvez a gente possa usar de uma forma melhor, né? Como pode melhorar. Seja bem-vinda, Isoene. E ao longo do que eu for falando, eu convido vocês para irem pensando se tem alguma dessas expressões ou alguma outra expressão que vocês sempre usam dentro da casa de vocês, com um amigo de vocês, e que vocês acham que poderia ser diferente, né? Que vocês poderiam ter a visão com outros olhos. Então, olha as afirmações que eu sempre fazia, né? Gente, eu tô muito feliz. Eu tô feliz como pinto no lixo. Aí vem a primeira pergunta. Por que para estar feliz a gente tem que estar no lixo? Será que a gente não pode ser feliz como uma águia no céu? Então, essa frase, quem me chamou a atenção foi meu pai. Na última vez que eu fui ao Brasil, aconteceu, né? Tinha acabado de começar o meu grupo de mentorada, tudo. Que é o grupo Mães pelo Mundo, que inclusive minha sócia tá aqui, né, a Júlia. E aí eu falei assim, ai gente, eu tô tão feliz, tá dando certo muita coisa na minha vida, tô muito feliz com esse pinto no lixo. E aí meu pai falou, ai filha, por que tem que estar no lixo, né? Se você tá feliz. E aí eu até vou pedir uma ajuda pra vocês, porque assim, depois eu vou falar a frase como eu falo e depois a nova frase. E aí o meu pai trouxe uma sugestão, né? Fale como se você estivesse feliz como uma águia no céu ou uma borboleta saltitante. Mas eu vejo que as novas frases ainda não estão muito bem visceral, né? Ainda não entraram muito, então até peço uma ajuda para vocês para trazerem sugestões pra gente modificar e colocar isso de uma forma mais positiva. Porque tem essa, né, como uma águia no céu, mas eu vejo que pra mim acho que ainda não tá tão assim enraizada dentro de mim.
Outra frase que a gente fala muito é assim, tempo é dinheiro. Quando a gente fala tempo é dinheiro, o que acontece? Quando você não está produzindo algo, você se sente mal. Porque se tempo é dinheiro, quando você está sentada está sentada no chão brincando com seu filho, você não está produzindo nada. Então você está perdendo dinheiro. Então isso é uma outra frase que a gente tem que prestar um pouquinho de atenção, porque na verdade a gente tem que valorizar o nosso tempo. Então você pode pensar de uma forma positiva e falar assim, eu valorizo o meu tempo. E aí no momento que você estiver brincando com seu filho, que você estiver, ou mesmo cuidando de você mesma, tirando um momento de autocuidado, você vai vir na sua cabeça, eu valorizo o meu tempo, eu uso o meu tempo com sabedoria. Então quando a gente tira essa coisa do tempo é dinheiro, sai um pouco dessa ideia de que a gente tem que estar sempre produzindo, sempre produzindo. Eu acho que vocês nunca tinham refletido sobre isso, né? Então depois vocês coloquem aqui no comentário se vocês também ficam falando isso e vão começar a prestar atenção. Outra coisa que a gente usa muito, outra frase é, eu estou correndo atrás. Então, se a gente pegar o dinheiro como exemplo, a gente sempre fala assim, eu estou correndo atrás do dinheiro. Se você está correndo atrás do dinheiro, você está em desvantagem com relação ao dinheiro. O dinheiro está lá na frente e você está atrás dele. Então, você está falando para você mesma que você não vai conseguir o dinheiro, porque o dinheiro está na sua frente e você está atrás, ele não vai chegar, ele está sempre fugindo de você. Então, no lugar de você falar, eu estou correndo atrás de, exemplo, estou correndo atrás de dinheiro, você pode falar de uma forma positiva, eu escolho a abundância, eu escolho a prosperidade, né? Eu decido viver na abundância, e não essa parte de você estar sempre em segundo plano. Uma coisa também, uma frase que eu falei esse final de semana, que foi até numa conversa com a Júlia, eu falei assim, fulaninho pode ter todo o defeito do mundo, mas... E aí eu trouxe uma qualidade. Na mesma hora, por isso que é lindo, gente, esse processo de você colocar consciência nas suas atitudes, não é que você vai virar Madre Teresa de Calcutá de um dia para a noite, não é isso. Mas a questão é que, tipo assim, o que eu vejo hoje é que eu pisava na bola e eu demorava muito tempo para cair a minha ficha, entender o que eu tinha feito e aí depois mudar. E quando você começa a se conhecer e colocar consciência nesse processo, você fala, aí ou enquanto você tá falando, você já tá percebendo, aqui não tá legal, ou logo após quando você finalizou a frase, você se dá conta. Então esse que é o bonito desse processo, é por isso que eu tô aqui toda segunda-feira de manhã para dividir o meu processo, a minha transformação com vocês, como eu tenho feito para colocar consciência na minha própria vida. Então, voltando à frase que eu tinha falado, eu tava falando assim, fulaninho tem todo o defeito do mundo, mas... Primeiro que a gente fala que o nosso cérebro tem uma tendência a apagar tudo que vem antes do mais. E segundo, gente, quem é que tem todo o defeito do mundo? Eu não sei se alguma de vocês utiliza esse tipo de frase também, mas quando eu falei, logo depois eu falei assim, Amanda, que cabimento é esse, né? Como assim você tá falando que a pessoa tem todo o defeito do mundo? Não, não é isso, né? Todos nós temos qualidades. E logo depois da frase vinha a qualidade. Mas pra que falar que a pessoa tá toda cheia de defeito, né? Então a gente pode falar de uma forma positiva. Fala assim, apesar das dificuldades dela, eu reconheço a hombridade dela, a honestidade dela, né? Então você pode sempre falar de uma forma mais leve, uma forma mais positiva. Outra coisa que eu já falei muito pra mim mesma e eu vejo muitas amigas minhas falando é, eu não sou boa para. Então assim, eu não sou boa o suficiente para fazer essa transição de carreira. Eu não sou boa o suficiente para sair daqui e morar em outro país. Eu não sou boa o suficiente para aprender uma nova língua. Eu não sou boa o suficiente para começar a fazer um curso de culinária. Eu não sou boa o suficiente, então a gente está sempre falando isso, né? Eu não sou boa o suficiente. Isso é o nosso lado... que a Geisa fala muito assim, né? A nossa carrasca. Então, por que a gente está sempre sendo a nossa inimiga se a gente pode ser a nossa amiga? Então, sempre quando vir essa ideia assim de eu não sou boa o suficiente para, se for algo relacionado à profissão, você pode dizer, vamos supor, no meu caso, Amanda médica, eu não sou boa o suficiente para ser médica. Eu posso falar de uma forma positiva, eu sou merecedora de ser reconhecida como médica. Eu posso ser reconhecida como médica.
No caso de uma língua, eu posso aprender uma língua. Eu sou capaz de aprender uma língua, uma nova língua. Eu estou pronta para aprender... hoje, coisa toda. Eu estou pronta para aprender uma nova língua. Então, se você tem uma mesma situação e você só começa a olhar ela de uma outra forma, isso também vai te trazer leveza. Eu vou ler, vou fazer... Eita, caiu aqui. Eu vou ler aqui um pouquinho o que vocês estão trazendo. Então, sejam muito bem-vindas, Rita, Isabela, Bia. A Isabela colocou uma frase assim: o dinheiro vem até mim com facilidade, alegria e glória. Essa frase que a Isabela trouxe aqui, o dinheiro vem a mim com facilidade, alegria e glória, eu vou trazer 2 exemplos dela, muito, muito bem colocado, Isabela. Todo dia quando você acordar, a primeira coisa que você pode fazer é se perguntar: quais são as bênçãos e as graças de Deus na minha vida? Porque quando a gente está olhando só os defeitos ou só a escassez, a gente não consegue reconhecer o que tem de bom na nossa vida. Então, vou dar exemplos simples. Você está aqui nessa live hoje, você está vivo. Então, uma bênção e uma glória na sua vida hoje é a sua própria vida. Você está me vendo? Você está me vendo com seu celular ou com seu computador. Você está utilizando a internet. Pode ser que seja a internet do café, mas você tem acesso à internet. Então, são coisas simples, mas são as bênçãos e as glórias que estão na nossa vida. E a gente sempre acha que tudo é muito difícil na nossa vida. Tudo tem que vir com muita dificuldade. E se a gente analisar... O celular não quer parar hoje. E se a gente analisar essa frase da Isabela, ela colocou assim: tudo vem... A gente pode tirar o dinheiro e colocar assim: tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. A gente aprendeu quando era criança que tudo a gente tem que ser muito suado. Tudo tem que ser muito difícil. Aí quando vem alguma coisa fácil, o que a gente pensa? Não tá certo isso, né? Não é possível. Isso aí tem treta, tem picaretagem, não é possível que isso tá vindo tão fácil. Eu dou até o meu próprio exemplo. Eu tinha me programado, né? Tinha passado quando eu soube que tinha uma vaga na Suíça e tudo para pediatra, pensei, bom, daqui pro próximo ano eu vou pra Suíça. E daí, no final das contas, foi em um mês. E daí, né, foi uma loucura e vendi tudo tal pra vir pra Suíça. E eu lembro que eu me perguntava assim, gente, mas isso tá acontecendo mesmo na minha vida? Será mesmo que daqui a um mês eu vou estar na Suíça? E porque assim, tudo que vem com facilidade, a gente pensa assim, não é possível que eu tô vivendo isso, né? E por que será que a gente pensa assim? Então isso tá diretamente relacionado às afirmações que eu tava falando no comecinho. A gente é criado, educado, como tudo tem que vir com muito suor, com muita dificuldade. Não é assim, gente. Existe sim uma vida com muita facilidade, só que você tem que se permitir se conhecer e você tem que se permitir dizer tchau a todos esses padrões que a gente recebe desde criancinha. Só assim as coisas começam a mudar. A Júlia falou, mas anula tudo que foi dito antes. Justamente, às vezes a gente fala assim, você fala uma qualidade da pessoa, aí vai falar um defeito depois, né? Essa qualidade já passou longe quando você falou mais. A Isoene tá falando, temos que vigiar nossas palavras para não amaldiçoar e sim abençoar. Eu vou pegar essa frase da Isoene e agora eu vou trazer essa frase da Isoene pra gente como mãe. Olha o que a gente como mãe faz inconsciente. Por isso que a gente tem que trazer consciência. A gente fala assim, vamos supor uma criancinha que tem intolerância à lactose. O que a gente fala? Ai, meu filho, não oferece isso não, ele tem um intestino fraco. Você, mãe, inconscientemente, por isso que eu falo, não é pra se culpar, é só pra gente colocar atenção nisso. Inconscientemente, você tá falando o quê pro seu filho? Filho, você é fraco. Tem um probleminha no coração? Ele tem um coraçãozinho fraco. É por isso que a gente tem que colocar atenção no que a gente fala, gente. Porque você já tá falando pra cabecinha do teu filho, que é pequenininho, que ele é fraco. E você tem que fazer justamente o contrário. Você tem que falar, filho, você é forte. O seu intestino está se adaptando. Fale com as células. Eu converso com as células, as minhas células, a minha Amanda, e eu ponho meditação quando o Jean tá doentinho, eu ponho meditação também e a gente conversa com as células dele. Filho, você tá, quando ele faz uma virose, filho, seu corpinho tá combatendo esse vírus. Você é forte, você é capaz. Esse vírus vai embora. Vamos dizer tchau para ele. As células do teu corpinho estão trabalhando nisso.
Eu sei que quem tá ouvindo isso pela primeira vez pode estar falando assim, nossa, essa pediatra tá ficando muito louca. Mas quanto mais eu estudo, mais eu entendo de medicina, de neurociência, de física quântica, tudo que vocês colocarem aí todos os novos conhecimentos que têm aparecido, estão disponíveis pra gente hoje em dia. Se você for resumir todos eles, eles trazem o poder da nossa vibração, o poder da energia das palavras que saem da nossa boca. Por isso que o título hoje é O que sai da sua boca. Porque a gente não dá conta, a gente não percebe que cada palavra que sai da nossa boca, ela está diretamente proporcional ao tipo de vida que a gente está criando, que a gente está co-criando. Então, a todo momento, quando a gente fala, a gente está criando essa realidade, a gente não percebe isso, a gente não coloca consciência nisso. E você está criando a realidade para ti, para você, mãe, Dinda, né, madrinha, o que for, ou só titia, né, como aqui a Julinha, que é titia do Jean. Você está criando essa realidade para ti mesma, você está criando a realidade para o teu companheiro, você está criando realidade para a tua família sem perceber. Então, qual é o tipo de realidade que você quer criar? É isso que a gente tem que se perguntar. A Ellen colocou aqui, eu sou a energia do dinheiro e tudo que não permite isso eu destruo e descrio agora. A Ellen tá falando aqui com as bases no Access Conscious, né, que eu tenho que até fazer esse curso, mas eu tenho visto muito vídeos com relação a isso, e é justamente isso. Quando a gente fala aqui sobre o dinheiro, a gente acha que o dinheiro é uma coisa só, a gente vê o dinheiro com a visão só do material, sendo que o dinheiro a gente pode ver também como uma visão da energia, né? O dinheiro, ele está diretamente relacionado à abundância, ele está disponível no universo, então a gente pode se permitir conectar a ele, pode se permitir que ele comece a entrar na nossa vida, né? Aí a Júlia colocou, justamente, esse aqui é o mantra do Access Consciousness. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Muito bem, Isa. E aí a Isabela colocou, devemos nos sentir merecedores. Se sentimos isso, não desconfiaremos mais da facilidade. Olha, a Isabela trouxe um ponto. Gente, a Isabela, vou até fazer uma pausa aqui, a Isabela Turi, ela tem um trabalho lindo com essa parte da mente também, né? Então eu tô aqui trazendo essas pinceladas, mas também quem quiser dá uma olhadinha lá no trabalho da Isa, ela faz um trabalho muito lindo também com essa parte da consciência, com o poder da mente, então também sugiro vocês darem uma olhadinha lá. A Isabela colocou aqui, o documentário Quem Somos Nós mostra esse lance de comandarmos as nossas células. Eu procurei, tem uma semana que eu procuro esse documentário, vou até te pedir um favor, me manda pra mim, por favor, no WhatsApp, porque você falou desse documentário e eu procurei ele, eu não achei. Então, por favor, se você puder compartilhar com a gente, colocar o link aqui ou me mandar pelo WhatsApp, porque eu fiquei curiosa mesmo. E a Ellen tá falando, a Ellen faz parte aqui do grupo das Imparáveis, né, e disse que falou disso, do poder da palavra na palestra que ela deu no sábado. Infelizmente eu não pude ir, mas estava de coração com ela. E outra coisa que eu quero trazer para vocês também, então uma coisa era essa energia da vibração, das nossas palavras, das nossas afirmações. E quem me acompanha aqui no Instagram deve ter visto que algumas vezes eu falo assim, a gente tem que se permitir aprender e ter esse olhar curioso, esse olhar lindo de criança todo dia, né? E a gente que é mãe tem que se permitir aprender com os nossos filhos. Eu digo que a Amanda, em 2016, quando terminou a pediatria, eu achava assim, pô, sou pediatra, sei de tudo de criança, né? Eu que vou mostrar ao meu filho o mundo, eu que vou mostrar para ele, porque quem é a portadora do conhecimento sou eu. E hoje eu faço um doutorado, entre aspas, né? Que é o Jean, que é o meu filho. E eu tenho um segundo doutorado também, que é a Liana, que é a minha enteada. E eu vejo que hoje, quando eu me coloco no papel de me permitir aprender com eles, quanta coisa linda eu tenho aprendido. E eu sei que quando a gente fala assim, como assim se permitir aprender com nossos filhos? Isso pode parecer um pouco estranho para vocês. Então, logo, os primeiros conhecimentos que eu fui recebendo com o meu filho Jean, é assim, eu digo que ele é um Buda. O meu filho, ele é muito calmo, ele é muito tranquilo. E até uma coisa, né? Vocês vão me ver sempre falando aqui no Instagram. Meu filho é calmo, ele é tranquilo, ele dorme bem. Raramente vocês vão ver me falando mal do meu filho. Até porque se eu tô falando do poder da palavra, o poder da afirmação,
É essa realidade que eu quero criar. Essa realidade eu realmente vivo ela, mas vocês entendem que eu reforço muito mais o que eu vivo de positivo com ele? Então já fica aí uma dica também, né? Que o que eu falo, eu pratico aqui para vocês terem exemplos práticos do dia a dia. Mas o meu filho, como eu tava falando, ele é muito tranquilinho. Eu chamo ele até do meu Buda, né? Quando eu fiz os cursos de Reiki com a Júlia, o nível 1, nível 2, ele foi, então a gente fala que ele é Reiki nível 2. E aí o que acontece? Por exemplo, hoje eu tava arrumando ele pra ir pra creche, e aí, né, era aquele dia, pra mim tava a manhã perfeita, eu acordei mais cedo, já tava toda arrumada, era só trocar ele e a gente ia sair. Aí, lógico que ele foi lá, fez xixi e molhou tudo. Aí nisso já vem aquela Amanda aperreada. Ai, meu Deus, não vai dar tempo, vou chegar atrasada. E ele ria, ele é muito sorridente também, né? E ele ria, tipo assim, eu sinto como se ele estivesse falando assim, mamãe, fica tranquila, vai dar tudo certo. Então isso é uma forma que eu aprendo com ele, né? Tipo assim, mamãe, tá correndo pra quê? É como eu sinto, né? Eu fico assim, filho, você tá querendo dizer o quê pra mamãe, né? Ele fala, mamãe, tá tudo bem, tá tudo no seu lugar. E no sábado eu tive uma experiência muito, muito linda com a Liana. Que foi, eu posso dizer pra vocês, foi uma das maiores lições de empatia da minha vida, foi com a minha enteada. Tem momentos que são difíceis quando a gente tá com duas crianças, uma pertinho da outra. Um chora, o outro chora. E a gente tinha ido pro supermercado, voltou, ela tava cansada, ela já voltou chorando muito no carro, tava cansadinha. E aí a gente chegou, o Julian, que é meu namorado, já foi logo fazer o almoço. E eu fiquei com os dois, com a Liana e com o Jean, dentro do quarto, eles estavam brincando. E nisso, sabe quando você tá muito cansado, você faz assim... Sabe? Aí eu fiz ai pai, me dá paciência, que hoje tava um dia assim, bem desafiador, né? E aí eu tava nesse momento assim, aí ela veio, olhou pra mim, eu dei um abraço, né? Falei, ai Liana, a titia te ama muito, né? Desculpa, titia tá cansada hoje. E ela saiu do quarto, foi lá pra cozinha, foi pegar assim no pai e falou assim, papai, papai. Ela fala assim, ela fala em francês, né? Papá, papá, viens. E aí o pai, que foi, filha, né? O que tá acontecendo? Aí ela fala, ela fala mamon, porque né, não é que eu seja mãe, né? Mas todas as mulheres pra ela é mamon, né? Como se fosse mamãe. Ela, mamãe dodói. E eu achei tão lindo, gente, eu achei tão lindo. Aí ela pegou o pai e trouxe pra mostrar pra onde eu tava sentada. E ela, mamãe dodói. E eu fiquei assim, eu falei, gente, olha o nível de empatia dessa menina. Olha o nível de empatia. Ela ainda não fala muito bem, né? Do jeitinho dela, com as expressões dela. Ela foi lá, tipo assim, vem cá, olha pra ela que alguma coisa não tá certo, né? E eu fiquei assim... E foi uma cena tão simples, gente, mas foi tão cheia de ensinamentos. Porque, olha o nível de empatia que uma criança tava me mostrando. Outra, eu tava tão ali naquele momento, ai, tô cansada, ai, será que a gente vai dar conta, ai, não sei o que eu estava perdendo a coisa mais sagrada, que são os nossos dois filhos, um na frente do outro brincando. Então eu vejo, principalmente quando a gente é mãe, que tá com criança pequena, a gente fica muito nessa coisa assim, ai, não vou dar conta, né? Eu brinco muito assim, ai, tá a louça suja na pia, a casa tá bagunçada, eu não dobrei as roupas ainda, não guardei. Às vezes a gente fica com tanta coisa na nossa cabeça, e eu tenho uma tendência muito grande à ansiedade, né? E é uma coisa que eu trabalho muito, por isso que eu trago também essa questão da leveza aqui, porque a gente tem que estar todo momento fazendo o exercício de estar no momento presente. Então, naquele momento ali, que ela foi, chamou o pai, veio o pai, foi também assim, olha, eu tô aqui. Olha pra mim também. Apesar dela estar chamando o pai para que o pai me visse, mas vocês entendem que também é um momento tipo assim, eu tô te vendo. Será que eu tô vendo ela? Olha que profundidade numa cena tão simples. Se a gente começa a ter esse olho de curiosidade, a gente começa a ver toda a nossa vida de outra forma, né? Então, o que eu tenho percebido, gente, é que, principalmente com o Jean, né? Porque o Jean tá comigo todo dia, que tem momentos que eu fico assim, ai,
Aí depois vai fazer a feira, vai no supermercado, vai não sei o que, está sempre pensando no futuro, né? E aí eu olho bem assim, bem profundo no olhinho dele. E olha esse olhinho que me diz que mamãe, tá tudo bem? Eu falo, realmente tá tudo bem. Tô correndo pra quê? Então, se a gente se permite se conectar dessa forma profunda nos olhos dos nossos filhos, a gente vai ter tanta resposta, tanta resposta, porque assim, no comecinho eu falei, a gente pergunta quais são as graças e as bênçãos de Deus na nossa vida, né? No nosso dia a dia. A nossa família é uma bênção. Olha que coisa linda que Papai do Céu nos deu. Por mais difícil que seja o nosso convívio às vezes, né? Com mãe, com pai, com irmão. Essas pessoas, aconteça o que acontecer, elas estão sempre na nossa vida, né? Eu falo por mim, eu já fui de Rondônia para o Acre, para São Paulo, hoje estou aqui na Suíça. E a minha família sempre continua lá, sempre está disponível para mim. Então que a gente possa se permitir receber daquilo que estava ali na nossa vida sempre. E que muitas vezes a gente não se permitiu receber da nossa própria família. Então esse é um convitezinho que eu faço para cada um de vocês. Olha, muito obrigada pelos comentários, vocês estão dizendo fofura, que linda. A Isabela tá falando, o maior remédio de todos estava ali na sua frente, justamente, o maior remédio está ali. O olhinho, né, o que eu vejo na maternidade é que quando a gente se desconecta primeiro de nós mesmos e depois dos nossos filhos, tudo fica muito difícil. Porque, às vezes a gente, inclusive com questões materiais, a gente fica assim, preciso comprar isso, preciso fazer isso, preciso para ontem ter uma casa maior. Mas o que mais a nossa família precisa, principalmente nossos filhos, é que a gente esteja ali olhando para eles. Porque se ninguém está olhando para eles, se nós, pais, não estamos olhando para eles, quem que está, né? Então, na verdade, o que eles precisam é da gente. A gente complica muito a vida, né? E a gente põe muito energia do que precisa da questão material e a gente pode sim ter uma vida confortável. Mas que antes, né, de ficar com 1000 caraminholas na cabeça, a gente pensa se hoje, o que você está fazendo hoje que está honrando essas pérolas lindas, né, que você tem na sua vida. Então, gente, muito obrigada por terem dividido esse momentinho aqui comigo hoje. Hoje a gente vai ficar aqui só no Instagram, porque não deu certo o compartilhamento simultâneo com o YouTube. Mas eu vou deixar essa live gravada. Agradeço muito a participação de cada uma de vocês. Vocês também são pérolas na minha vida. E eu acho lindo essa troca. Eu sinto assim que eu abro a câmera e me ponho à disposição de vocês e vocês trazem coisas muito lindas. E assim, se eu tô aqui compartilhando todas essas afirmações, tudo isso é porque são coisas que estão acontecendo verdadeiramente na minha vida, né? Muitas vezes eu via só o que não estava dando certo. E ontem o Julian falou assim pra mim, amor, às vezes eu não sei assim se eu vou chegar a esse nível de felicidade, né? Ele me falou isso e logo depois eu comecei a dar um abraço nele e o Jean veio assim engateando entre nós dois, ficamos nós três assim dando um beijinho um no outro, né? O abraço família, como meu irmão mais novo fala, a gente ficou ali no abraço família. E eu falei, gente, existe coisa mais sagrada que isso, coisa mais linda que isso? A gente fica com tanta coisa na cabeça que a gente perde esses momentos, né? Então, eu tô aprendendo a valorizar o simples. Se eu posso dividir, assim, uma coisa com vocês é isso, é aprender a valorizar o simples, esses pequenos momentos, porque isso, a gente tira a nossa força e é isso que os nossos filhos vão levar para a vida deles para sempre, né? Que são as memórias afetivas. Então, muito, muito obrigada por cada um de vocês. Sintam-se abraçadas, sintam-se todo amor saindo do meu coração e toda a gratidão saindo de mim para cada uma de vocês e que vocês levem isso para a semana de vocês. Muito, muito obrigada. Um beijo enorme para cada uma.